Assunto para Wlamir Brandalize. Então vamos às notícias da soja, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, direto de Luiz Eduardo Magalhães. É isso, Wlamir? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, novamente, num grande evento que está começando hoje e amanhã. E vamos estar mais um dia aqui na Bahia, mais 2 dias. Vamos sair daqui só na quinta-feira. Muito bom, Wlamir. Para a gente começar a nossa conversa, olhando o preço em Chicago. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo. Tem novidade, principalmente quando a gente olha o clima lá nos Estados Unidos, Wlamir? Olha, a novidade boa é o clima. Eu considero essa a novidade melhor, porque hoje tem indicativo que a Índia estaria no mercado comprando óleo, dá um fôlegozinho para o óleo positivo. Mas isso de tempo em tempo eles entram, né? Sim. Mas a questão principal é que esse momento de clima americano, que é final de plantio, plantio americano com os dados, pegar os dados aqui de ontem, né? No caso da soja, aí 84% da soja já plantada, frente à média, que é 80%, então segue evoluindo. Illinois está com 86%, em Iowa, 96%. E germinação das lavouras, 63%. Então, isso é importante a gente olhar, porque nesse momento o excesso de chuva nos Estados Unidos, que está acontecendo nesse começo de semana, e deve continuar nos próximos dias, não é nada bom para as lavouras, porque o solo já estava com uma umidade alta ou em excesso, e agora pode vir com encharcamento, e em alguns casos até pode voltar a ter inundação. Então, isso pode trazer problema de plantas morrendo, algumas áreas podendo ter que ser replantadas, a janela de replantio já vai passando, então, tudo isso não é nada favorável. Com relação à qualidade das lavouras, ontem o USDA divulgou o primeiro relatório de qualidade de lavouras, Fernando. Então, veio com 9% de lavoura excelente e 58% de boas. Então, se a gente olhar, tem 67% de lavouras boas excelentes. Então, isso olhando nessa condição de lavoura, está dentro de uma safra normal. Não é uma safra excelente de arrancada, porque para a safra ser excelente, ela tem que ter mais de 70% de lavouras boas excelentes. Ela não tem esses 70%, tem menos. Então, é uma safra normal. Mas se o quadro de clima e essas chuvas se consolidarem nesses próximos dias, nós vamos ver aí que na semana que vem já vai começar a perder qualidade. O segundo relatório de qualidade vai vir inferior. E isso o mercado começa a levar em consideração, né? Então, o mercado tinha caído muito nos últimos dias, desde a semana passada inteira caindo. E a boa notícia aí, que essa condição de chuva em excesso hoje, é que ele conseguiu voltar a trazer o setembro aí acima de 10,10. Então, já criando suporte no 10,10 para hoje, eu já acho interessante para o mercado, para dar condição e fôlego aí, para ele não tentar furar o 10 para baixo, né? Ele está no 10,11 ali, e é importante ele se afastar do 10, porque se ele perder o 10, ele vai com o suporte lá para o 9,50, e a maioria dos meses vão se aproximar do 10. Então, não é nada bom para o produtor americano, para o produtor brasileiro, argentino. O produtor argentino está esperando agora, ao final de junho, agora que caia as retenções para começar a vender mais. Então, todo mundo perde, né? E quando se desvaloriza o grão mundial, quem ganha é a China, né? Porque a China acaba comprando mais barato e o resto recebe menos, né? E a China pode pagar mais. Ela tem condição de pagar aí na faixa de $11 o bushel, mais prêmio, que assim mesmo ainda vai trabalhar com margem de operação no suíno, que é o grande fator de demanda deles, com margem positiva. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Com relação a esse fator, agora nos próximos dias, se vai continuar dando fôlego para essa alta, nós temos que ver esse clima. Não sei se o Gleice consegue colocar aí os gráficos de clima, ó. Por exemplo, aqui, ó, Chicago, ali é a região de Illinois, o estado maior produtor.
Illinois, aí nesse momento, com 84% plantados. Ainda tem área para plantar, mas olha, hoje chovendo, o tempo carregado, amanhã 90% de chance de chuva, depois tem chuva, sexta-feira chuva, volta a chover no domingo, segunda, então não é nada favorável para eles, né? E as temperaturas que estavam subindo começaram a ficar mais amenas, né? Temperaturas de 12 graus, 13, são temperaturas baixas aí que dificulta até o processo inicial de evolução aí das plantas, né? O Gleice consegue, ó, Des Moines ali é a capital de Iowa, o maior produtor dos Estados Unidos, o Mato Grosso dos Estados Unidos, olha, está despejando água ali em Iowa. E Iowa, ele está com o plantio da soja, vamos falar da soja especificamente, 96%, e agora está na fase de germinação. É muita chuva, temperaturas amenas, nada bom aí para esse começo de temporada para as lavouras de soja ali no meio oeste americano. Tem mais alguns dados ali. Indianápolis, ali a questão é o clima de Indiana, né, que é o estado ali abaixo de Illinois. Olha, chuva aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Muita chuva sendo esperada ali no oeste americano. Então, isso não é bom também. Tem uma outra aí que deve ser de Minnesota, não sei se o Gleice consegue colocar, ó, capital de Minnesota, ali Minnesota é o estado também. Ó, chovendo forte hoje, muita chuva, daí dá 2 dias de trégua, volta a chover na sexta, sábado, domingo, segunda. Isso, para a safra americana, para o produtor americano, não é bom para nós, né? Que isso se consolidando, essa chuvarada, o mercado talvez vai tentar sair de perto dos $10 e avançar aí para o 10,30, 10,40 ali, a posição de setembro, e olhar para frente os demais meses, né? Porque ele tinha caído demais, tinha caído muito, e o mercado muito desconfiado com relação à China, né? Que a China não tem comprado praticamente nada nos Estados Unidos, mesmo com aquele acordo que aconteceu aí há 3 semanas atrás, de que iam dar uma trégua aí por 90 dias, mas os chineses não estão dando trégua, não estão comprando. Eles estão comprando aqui, mas isso é negativo para Chicago. E o clima agora pode ser o fator positivo, porque agora, no mês de junho, agora nós entramos efetivamente no mercado climático, né? Então, junho e julho são os meses mais importantes de clima aí para a safra americana. E é nessa hora que o produtor americano tem que ter condição regular. Para nós, o ideal é condição desfavorável para eles, né? Que está começando a dar sinais. Isso a gente tem que ficar atento agora nesses próximos dias, que pode ser o fator aí que pode ajudar as cotações, né? Ô Wlamir, então a questão do clima nos Estados Unidos, principalmente dessa chuva, pode dar um fôlego para os preços durante essa semana, principalmente porque traz algum tipo de preocupação para o mercado em relação ao potencial produtivo da safra norte-americana, e enquanto isso a gente vê a China bem quietinha, não participando das compras, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Exatamente, China não tem levado nada, né, de compras nos últimos 3 meses, acho que não compraram nada praticamente. E ela está comprando por aqui, né? Mas quando compra por aqui, o investidor ele pressiona o mercado de Chicago para baixo, né? Porque ele acha que a demanda é só americana, né? Então isso é o olho, né, do investidor, do mercado global, que ele olha para o umbigo americano e esquece que está girando muita soja aqui no Brasil, né? Nós estamos com quase 108 milhões de toneladas negociadas da safra. É um volume bem recorde, se a gente analisar no volume, né, até o momento. Mas ainda tem muita soja por aqui, né? Tem umas 62 milhões e pouco de toneladas para negociar, que é um volume grande, né? Então, tem soja, o chinês está comprando, já tem muito comprado, e o mercado olhando lá. E o fator clima possivelmente seria o fator aí de apoio para dar lastro, né? Porque a previsão inicial da safra americana já é 118 milhões e 100. Ou seja, é abaixo da safra passada, que foi escolhida 118 milhões e 800. Então, com a área menor, então já se projeta uma safra um pouco menor. E agora, se o clima for desfavorável, já nesse início de arranque de safra, germinação, que é o começo de crescimento vegetativo, que deixa uma planta mais frágil, certamente nós vamos ver aí talvez a safra americana caindo de potencial produtivo,
E isso traz argumento, né, para as cotações, porque o mercado da soja nesse novo ano ele vai ser um mercado com uma oferta já não tão folgada como nós estamos nesse ano. Esse ano nós estamos com um recorde histórico de safra brasileira, safra cheia na Argentina, foi uma safra regular nos Estados Unidos, uma safra mundial de mais de 420 milhões de toneladas. Então, nesse novo ano, mesmo que a gente cresça um pouco, principalmente no Brasil, que teria potencial de crescer, mas a demanda acaba avançando. Então, nós possivelmente poderemos sair do fundo do poço para uma condição melhor aí em 2026. E essa condição climática americana agora que talvez seja o fator que dê mais argumento e dê mais fôlego aí para a reação e crescer mais as cotações futuras também, né? Ô Vlamir, e como é que isso se traduz aqui para o produtor brasileiro? Tem alguma novidade também para essa semana que a gente possa adiantar para o nosso produtor? No que ele deve ficar de olho? Olha, ontem nós já estávamos falando para o João, né? Uma semana que o produtor, em princípio, quem não precisou vender nesses últimos dias e não está precisando para a semana, tem que esperar, que o mercado tem argumento para subir. Nós estamos com cotações muito parecidas hoje nos portos como estavam ontem, né? De 139 a 141, as posições de julho e agosto, né? Que é o que tem mais interesse. Um fator que a gente já viu aí, que a gente já até passou lá para o clube, os prêmios começam a melhorar mais. Hoje os prêmios estão melhores que ontem, 5 pontos a 7 pontos melhorados. Já voltamos a ter prêmio de 100 pontos, aí $1 aí acima, lá no agosto, então isso é um bom sinal, né? Isso continua sendo sinal que a demanda da China está agressiva e o mercado está com um negócio, mas é poucos negócios, não é um volume de negócio muito grande. A gente tem visto negócio nessa semana, entre ontem e hoje, de produtor que está vendo alguns insumos ainda com uma relação de troca interessante. Então, ele está fazendo algum barter com entrega de soja disponível, recebendo um prêmio positivo, né, acima, aquele dito barter inteligente, né, em que ele recebe um pouco mais pela soja do que está no mercado, faz a compra à vista do insumo e já se garante para a nova safra. Então, esses volumes estão saindo, por isso que nós já, até o momento, já chegamos perto de 108 milhões de toneladas negociadas, que, analisando em volume, é recorde histórico do Brasil e negócio do produtor agora nessa, vamos dizer assim, já é segunda semana, né, de maio, né? Então, é a primeira semana efetiva de maio, né, mas o produtor, ele em outros tempos, ele tinha negociado muito menos nesse período, né, que maio ainda é o mês que se negocia, de junho, aliás, é o mês que passou maio, é um mês que se negocia muita soja, né, porque tem produtores que têm dívidas em junho, mas o ritmo até agora, em volume, foi o maior da história. O produtor aproveitou muitos momentos melhores, aproveitou cavalinhos encilhados que passaram e fez algumas posições. E agora tem muito produtor aguardando para vender em outras oportunidades quando o cavalinho voltar, né? O cavalinho está com o João lá na cocheira, né? Vamos esperar ele voltar então, hein, Vlamir, para a gente trazer essas informações também para o nosso produtor. Agora, ô Vlamir, só para a gente encerrar a soja, produtor, espera um pouquinho, vamos ver como é que vai ser essa semana, se melhora alguma coisa em Chicago, isso pode trazer... Agora a melhor opção para o produtor aí é segurar, porque hoje a gente teve até alguns locais aí, que nem ontem a gente comentou, né? Hoje o mercado de balcão em alguns locais, ele baixou R$ 1 em relação a ontem. Então nem seria interessante o produtor vir para vender, porque o que ele baixou hoje, talvez amanhã ele volte, né? Então, porque ontem o mercado recuou, Chicago, recuou dólar, e mesmo com o prêmio em alta ele não compensou. E hoje ele voltou, né, a leve pressão de baixa nos balcões, mas ele deve voltar aí nos próximos dias, esses níveis devem se recuperar e o produtor aproveitar oportunidades em outros momentos mais adiante, né?